Uma coisa que eu aprendi depois que eu cheguei aqui: nunca pare de fazer propósito, independente que seja no monte ou em casa. Quer ter a vida abençoada? Quer ter a vida próspera? Quer ter a vida cheia da unção e da graça? Quer sabedoria? Busque a Deus direto. Por mais que você não ore muito, mas faça propósito, campanha toda semana, pelo menos um dia na semana. Faça uma campanha de uma vez por semana. Esteja sempre no propósito. Você estando no propósito, Deus, Ele te abençoa. Uma coisa que eu aprendi é que vidas transformadas transforma vidas. Transforme o ambiente que você está sendo transformado. Mas como? Buscando a Deus, clamando, buscando intimidade, porque não adianta você estar do lado da presença e não ter a presença. Mas como assim? Entenda, Arão conviveu com Moisés muitos anos. Ele estava do lado da presença. Estava no Santo dos Santos uma vez por ano. Estava contemplando a presença, contemplando os milagres, contemplando as maravilhas de Deus. Mas não tinha intimidade com Deus. Que adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar a admiração do povo, ganhar fama, recursos e não ter intimidade com o papai? O que adianta? O que adianta? Moisés não estava nos Santos dos Santos, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele falava com Deus. Arão se zangou uma certa vez. Moisés, ele e Miriam. Por que Deus só fala contigo? Porque só tu é usado por Deus, sendo que nós todos estamos na frente. Eu, tu, sou do teu lado. Deus chamou junto contigo. Deus chama junto pessoas, mas nem todos dá lugar para Ele usar. Nem todos querem saber dessa intimidade. Mas como buscar essa intimidade? Estando perto dEle, clamando a Ele, descendo na presença. Deus é para todos, mas intimidade é para poucos. Intimidade é para poucos. Sabedoria é para todos, mas poucos são os que recebem. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque é os poucos que interessam. Quer uma vida diferente? Quer uma vida mudada? Direcione pessoas para o caminho. Direcione pessoas. Porque uma vida conturbada, destruída, destrói vidas, mas uma vida transformada, liberta, transforma e liberta vidas. Abençoe pessoas. Que Deus abençoe você. Muda a vida de pessoas para que Deus mude a sua vida. É certo. Porque o tamanho da dor que você suporta é o tamanho da cura que você precisa. Ah, mas o processo é doloroso. Mas porém necessário. O caminho nos fere. O caminho e o processo nos maltrata, nos machuca. Mas a graça de Deus, ela nos fortalece. Ela nos cura. O processo nos fere, mas a graça nos cura. É necessário buscar Pai. É necessário estar próximo. Difícil é estar na presença, sentir a presença. Estar perto é fácil. Eu posso estar perto onde Deus está, mas Ele só se revela àquele que busca. Ele está perto de todos, mas se revelar somente àqueles que buscam, somente àqueles que creem, somente àqueles que descem. Deus falou a Jeremias: desce a casa do oleiro que eu falarei contigo. Mas foi necessário ele descer. Foi necessário esforço. Foi necessário ação. Foi necessário ele correr, ele descer.
Então, para ele chegar à casa do oleiro e ver os projetos de Deus, ele teve que descer. Ele teve que ir. E viu o vaso na mão do oleiro. E o oleiro faz como ele quer. Muitas pessoas dizem assim: mas Senhor, o processo está doendo. Tá. Mas ele é contigo. Deus fala assim com Josué: não temas, eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele entendeu o propósito. Moisés, quando esteve em meio ao Mar Vermelho, ele falou: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Começou a clamar. Deus falou assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Por quê? Fez uma pergunta: por quê? Por quê? Imagine só. Você tem um carro bom do ano e está preparada ou preparado, e alguém fala assim: passa aqui em casa. Aí você vai falar assim: não, passa você com o seu carro. A pessoa vai falar: mas por quê? Você não tem um carro bom? Você não está preparada? Por que você não vem? Entra só no teu carro e vem. Então, Moisés, por que tu clama a mim? Eu já te dei arma, já te dei o poder, já te dei autoridade, já te dei ousadia, já te dei honra perante o povo, já te dei as armas necessárias. Por que tu clama a mim? Por que tu não direciona pessoas? Direciona as pessoas que eu contigo. Por que você não faz aquilo que eu te ordenei? Guia o povo. Moisés somente toca nas águas. Fala para o povo que marche, que se posiciona, que começa a andar. Vim perante o mar. Não para. Marchar é não parar. Marchar é prosseguir. Marchar é continuar. Por que parou em meio à dificuldade? Por que parou em meio à luta? Por que parou em meio ao gigante? O gigante, o mar, não é para te parar. Temos que entender que o mar, o gigante, os empecilhos, as lutas, é para te honrar. Às vezes a gente não para pensar que as dificuldades não é para nos parar, é para nos honrar, é para nos deixar mais forte. Para nos deixar mais forte. E ele tocou, mandou o povo: ó, vem em direção ao mar, marche, ande, só vem. E ele tocou nas águas. Quando ele tocou nas águas, o mar se abriu. O mar se abriu. E quando o mar se abriu, o povo passou. Mas o povo passou, sim. E o que tem a ver com Josué? Tudo a ver. Josué estava lá. Josué estava observando tudo. Deus, o que nós vamos comer? Deus só dando instrução. Josué observando tudo aquilo. Tu acha que não? Quando Josué recebeu o cajado da parte de Deus, Deus falou: Josué, não temas, sou contigo. Amém. E foi conquistando, guerreando, obtendo sucesso. Teve falhas, obteve derrota. Por quê? Não pediu o direcionamento de Deus. E quando a gente não pede o direcionamento de Deus, por mais que tudo vai bem, tem momentos que vão dar errado, porque a gente foi sem direção. E quando a gente vai sem direção, a gente quebra a cara. Mas
quando chega na batalha dos 4 reinos, um cara fala assim: Josué, deixa eu falar uma coisa. O quê? Olha, vai escurecer. Não vai dar tempo de nós terminar essa batalha. E se for à noite, não sei como é que vai ser. À noite é mais complicado para ver as pessoas, a gente não sabe o que fazer. E agora? Porque quando tem um problema, você não vai em outra pessoa. Vai numa pessoa direcionada por Deus. Vai numa pessoa que tem intimidade com Deus. Quando a gente está em apuro, a gente vai diretamente no Altíssimo. E ele falou certo. Ele só olhou para cima, entendendo. Ele podia muito bem, Senhor, e agora o que nós faz? Mas não. Ele pegou a lição de Moisés. Ele viu o que Moisés passou. Ele viu o que Moisés fez. E ele falou: Deus falou que é comigo. Deus já me deu todos os dons necessários. Já me deu coragem, já me deu força, já me deu autoridade. Eu estou com o povo dele. Ele olhou para cima e falou: Sol, para. Lua, para. E a Bíblia diz que o céu parou. O sol parou. A lua parou. E eles terminaram a guerra. É autoridade. Então tem coisas que você tem que profetizar, ordenar, acreditar, confiar. Uma pessoa direcionada por Deus, ela sabe o que fazer no momento certo, no momento exato, porque está direcionado pelo Espírito Santo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa, quando está conectada com Deus, ela tem uma visão totalmente diferente, totalmente ampliada. Uma coisa que a gente não devemos fazer, tenho batido muito nessa tecla, é potencializar nossas dificuldades, potencializar o gigante, potencializar nossas lutas. Quando a gente potencializa o gigante e as nossas lutas, estagnamos. O medo te faz parar. O medo te faz estagnar. O medo te paralisa. Mas a fé, ela te move. A fé, ela faz você avançar. A fé, ela faz você prosseguir. A fé te leva em lugares que você nem imagina. A fé. O medo te paralisa, mas a fé te movimenta. O medo te abate, mas a fé te fortalece. Então não adianta você potencializar o gigante, porque se você potencializar, você vai estagnar, você vai parar. Davi, quando viu aquele gigante, falou assim: como é que pode um incircunciso desse afrontar o exército de Deus vivo? Como que pode? Ou seja, como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser afrontado pelo ímpio? Cadê a fé de vocês? Cadê o clamor de vocês, a oração? Por que vocês não estão na mesma fiação? Por que vocês não clamaram a Deus? Por quê? Vocês não colocaram Deus na frente. Muitas vezes as coisas não dão certo porque não colocamos Deus na frente. Mas eu creio que tinha homens de Deus ali. Podiam não ter coragem, mas tinha oração: Senhor, nos ajude, o gigante está grande. E Deus enviou Davi, um pequeno menino, para mostrar que a força não está no braço, e nem nas mãos, e nem na espada, mas a força está no nome do Senhor. Onde é que está a tua força? Está no seu dinheiro? Está nas pessoas que estão do seu lado? Está na sua liderança? Está no seu esposo? Na sua esposa? No seu filho, sua filha? Onde está a sua força? Ou a sua força está em Deus? Porque se está em Deus, nova criatura você é.
Eis que tudo se fez de novo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Onde está sua confiança? Onde está sua fé? Eu confio em Deus. Confia mesmo. Eu acredito em Deus. Acredita mesmo. Sério isso? Verdade? Às vezes Deus testa para ver se você confia e acredita mesmo. Deus manda uma prova, uma luta, uma capacitação. Meu Deus, o Senhor não existe. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. Senhor, eu não aguento mais. Começa a reclamar. Tu não confia em Deus ou não confia? Tu acredita ou não acredita? Confiança não é dizer eu confio, mas confiança é dizer eu acredito e vai dar certo. Vou conseguir. Pega sua filha ou seu filho, coloca entre você um buraco e fala assim: filha ou filho, vem. Ele vai. Filho de 2 anos, vem. Ele vai. Sabe por quê? Porque ele confia em você. E ele sabe que você não vai deixar nenhum mal acontecer. Sabe que você está lá para proteger. Confiança é isso. Sem querer saber o que vai acontecer, mas de uma coisa ter certeza: meu pai, minha mãe está aqui. Não vai deixar nada me acontecer. Ele está no controle. E quando Deus está no controle, nenhum mal, nada pode te parar. É confiança. É crer. Acreditar. Confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes. São fortes. Intimidade é intimidade. Não adianta estar na presença, perante a presença, mas não ter a presença. Uma coisa é estar do lado. Uma coisa é você estar do lado de uma casa bonita, outra coisa é você estar dentro. Dentro você vai usufruir, fora você só vai observar e admirar. Entenda, enquanto estiver do lado de fora, as coisas não prosperam. Não seja apenas um telespectador, seja o protagonista da sua própria história. Deixa Deus te mover, deixa Deus criar histórias na sua vida. Muitas vezes a gente fala: Senhor, eu não aceito esse propósito. Eu não aceito isso que eu estou passando. Muitas pessoas ensinam isso. Ensina. Eu sou teu filho, eu não aceito. Por que tu não deve aceitar se o próprio filho, quando Deus falou desce e morre pelo povo, ele não falou que não aceita, mas ele falou assim: assim farei o que o Senhor me mandar. Porque nós temos que recusar, porque nós temos que rejeitar? Não. Temos que viver o processo. Como é que você vai aprender sem o processo? O processo é uma escola. É uma capacitação. Se você não viver o processo, você não vai aprender. Se José não vivesse o processo, ele não ia estar estruturado para administrar um reino. O processo é doloroso, mas porém necessário. Não há honra sem processo. Não há honra sem dificuldade. Como é que você vai ser honrado se você não passou por dificuldades, se você não passou por momentos difíceis? Não tem honra. É apenas mais uma vitória comum. A vitória boa é aquela que você luta, que você sofre, que você chora, que você clama, que você almeja. E quando você conquista, você desce a lágrima e fala: obrigado, meu Deus. Obrigado por essa vitória, porque essa foi a vitória. Você faz o que Deus quer, Ele te abençoa naquilo que você precisa. Plante hoje, amanhã você colhe. Não plante querendo colher.
mas plante, querendo abençoar. Quando você planta, para outras pessoas colher, é bênção. Entenda uma coisa, temos que ser uma geração que gera. Não uma geração que estagna, uma geração que para. Gere frutos. Gere de um, vem o 2, vem o 3, daqui a pouco tem uma árvore grande de pessoas através do seu ministério. Só está na posição que Deus ama. Amém.